Plano de aula entre a BNCC e a pandemia. Delicadíssimo esse assunto, hein? Mas esse é o tema dessa semana, extremamente necessário nesse momento. Eu sou Marli Andrade, esse é um canal de reflexões sobre a educação. Se você gostar desse vídeo, lembra de curtir, de se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as notificações das próximas reflexões. Esse tema, plano de aula, ele já é polêmico. Plano de aula pensando na BNCC e agora a partir da pandemia, ele se torna ainda mais delicado porque nós estamos bem divididos ainda. Divididos em quem já estudou a BNCC e quem ainda não estudou. E tem até uma terceira categoria aí, porque estudou e talvez não compreendeu de fato alguns detalhes extremamente importantes. Por exemplo, nós quando olhamos para aquele alfanumérico, se nós não estudarmos os textos iniciais da BNCC, nós vamos, e inclusive algumas pessoas dizem até, os alfanuméricos engessaram o trabalho. Ou então, por outro lado, o alfanumérico substitui o descritor. Bom, não é tão simples assim. Primeiro porque o alfanumérico, ele não é um conjunto ou uma lista de descritores que só trocou de nome e que eu tenho que ensinar. Muito pelo contrário. Os alfanuméricos vão trazer para nós as habilidades a alcançar. E se for na educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a alcançar. Então, só aí já muda completamente o nosso olhar para o plano de aula. O plano de aula antes da BNCC, eu tinha os descritores, elaborava então as minhas atividades ou experiências a partir daqueles descritores. Hoje, o foco não é mais no descritor, né? No que eu vou ensinar. O foco é na competência. Então, eu tenho lá as competências gerais, as 10 competências gerais, e eu tenho as competências específicas tanto por área do conhecimento quanto por componente curricular. Estas são as competências. As habilidades vão servir para que eu consiga colocar essas competências em prática ali na vida cotidiana. Então, o meu plano de aula vai ser não para eu ensinar o que está escrito no alfanumérico, vai ser o meu plano de aula para que eu possa desenvolver atividades e experiências a partir dos objetos do conhecimento. Nós nem vamos falar mais a partir dos conteúdos, mas a partir dos objetos do conhecimento para alcançarmos essa habilidade. Quando o aluno alcança essa habilidade, automaticamente ele se sente preparado para ter competência de colocá-la em prática. Então percebam que nesse ponto nós vamos então alinhar a nossa comunicação de que a centralidade do processo deverá ser no aluno, para que as habilidades sejam alcançadas para colocar essas competências em prática. Percebam que acrescentei aqui nesse estudo, a centralidade precisa estar no aluno. Então, se eu não preparo mais o meu plano de aula com uma lista do que eu tenho que ensinar, eu preciso então, antes de fazer o meu plano de aula, olhar para o meu aluno, conhecer os meus alunos, escutar os meus alunos. Diante do que eu conheço eles, ali está a centralidade, eles são a centralidade do processo de ensino-aprendizagem, eu conheci, eu sei que eu tenho que chegar aqui, que são as habilidades ali da BNCC, eu vou desenvolver então o meu plano de aula como um percurso para que esse aluno que está aqui em A consiga alcançar o ponto B, que é a habilidade que eu desejo que ele alcance. Isso está bem claro na BNCC. Tudo bem que a gente ainda esteja dividido, porque daí veio a pandemia e meio que cessou os estudos da BNCC, porque a gente teve que apagar o incêndio de fazer uma escola remota, preparar atividades para fazer em casa, e tudo bem. Portanto, com a chegada da BNCC e com principalmente todas as dificuldades que nós estamos enfrentando a partir da pandemia, mais do que nunca nós temos que incorporar algumas palavras-chave
que a BNCC traz para nós. Uma delas é a autonomia. A autonomia. A BNCC traz para nós diversas vezes a autonomia. Porque se eu tenho a habilidade a alcançar e o foco tem que ser na competência, eu tenho que ter a autonomia de escolher a melhor estratégia de acordo com o que eu compreendo que estes alunos, a partir das estratégias que eu escolhi, vão alcançar essa habilidade. Então, autonomia é uma palavra que nós precisamos adotá-la e colocá-la em prática o mais rápido possível. Junto dela, a outra palavra-chave da BNCC, que é protagonismo. O protagonismo tanto do estudante quanto do próprio professor, porque muitas vezes nós não somos protagonistas na nossa sala de aula. O trabalho que nós desenvolvíamos focado ali nos descritores já era algo que estava pronto que eu tinha que ensinar. Agora eu preciso entender que eu, enquanto professor, sou o protagonista da minha sala, escolhendo as melhores estratégias, as melhores experiências, os melhores objetos do conhecimento para ajudar, para contribuir que o meu aluno também seja protagonista. Ou seja, por exemplo, através de uma sala de aula invertida. É uma das metodologias ativas mais favoráveis para o protagonismo do aluno. Porque quando o professor levanta um tema e ele traz para a sala de aula e oportuniza que os alunos, na sua casa ou no laboratório da escola, ou usando tecnologia ou não, ou os meios que ele tem para usar, ou um livro, ou uma pesquisa, ou uma entrevista, ele faz aquele garimpo ali das possibilidades sobre aquele assunto, e quando ele volta e traz aquele assunto, e ali juntos vocês vão dialogar e chegar a um consenso sobre aquele tema, sobre aquele conceito, tanto está sendo protagonista o aluno, quanto está sendo protagonista o professor. E isso, é claro, vai fazer com que a formação integral do sujeito seja garantida, que é outro termo de palavra-chave que nós não podemos deixar para trás, que a escola ela deverá ser para proporcionar a formação integral do sujeito. Não só o cognitivo para ele aprender aquele conhecimento e ficar com ele ali, mas que ele possa ter a sensibilidade de saber o que fazer com aquele conhecimento, para ele ter habilidade e competência para colocar em prática. É por isso que os nossos planos de aula precisam estar contextualizados com a realidade do aluno, com a convivência do aluno. Se eu vou trabalhar gêneros textuais, por exemplo, se eu considero o contexto do aluno, eu vou oportunizar mais probabilidades de aprendizagem quando eu, ao invés de mostrar cartaz, panfleto, imagens que estejam relacionadas àquele assunto que eu estou abordando no livro, é muito mais eficiente se eu mostrar algo da própria cidade. Um cartaz da igreja, um cartaz de uma festa, um cartaz das secretarias de educação ou social, ou saúde, ou da própria prefeitura. Cartazes, panfletos, convites que ele vê fora da escola, que esteja no contexto cotidiano dele. Isso vai ajudar muito a aprendizagem do aluno. Então, o meu plano de aula precisa estar focado nesse contexto que eu vivo. Mesmo que a BNCC ela seja nacional e o currículo ali estadual, o meu plano de aula vai considerar esse contexto do aluno. E o foco para esse plano de aula precisa estar mais voltado para a aprendizagem do que para o ensino. Porque quando é para o ensino, eu vou recorrer só ao livro do que eu tenho que ensinar. Mas quando é para a aprendizagem, é por aquele contato que eu tenho com a conversa com o aluno e pelo conhecimento que eu tenho de onde ele convive. É por isso que a BNCC ela vai trazer para nós as aprendizagens esperadas para cada ano, que nós vamos chamar de transição. Então, eu sei que aquelas habilidades são as habilidades esperadas que o aluno aprenda do primeiro ano para o segundo ano, do segundo ano para o terceiro ano, essa transição. Mas como eu vou fazer o meu plano de aula para que o aluno alcance essa habilidade? Eu tenho autonomia, porque eu conheço a minha sala de aula. Bom, então, se a BNCC me dá essa autonomia,
que a partir da turma, que como eu conheço a turma, eu vou preparar o plano de aula, nada mudou com a pandemia. A pandemia só veio dizer assim, sim, é necessário identificar as habilidades prioritárias, porque nós não vamos conseguir trabalhar todas ou recuperar todas. Isso está nas nossas legislações. Nós não vamos sufocar as nossas crianças e os nossos jovens com aquilo que ele não aprendeu e é com aquilo que ele tem que aprender e recuperar. Porque assim nós vamos fomentar uma evasão escolar grandiosa. Nós temos que olhar para esses alunos, olha a autonomia, escolher as experiências, as estratégias, as atividades, as sugestões, os trabalhos adequados para o que ele consegue hoje. Não vamos olhar para os nossos alunos em 2022 ou ainda nesse final de 2021 com os olhos de 2019. 2019 ficou, 2020 passou, 2021 está quase passando. Vamos olhar para esse aluno hoje. E os nossos planos de aula precisam estar focados em avançar a partir de hoje. Por isso o conceito de identificar as habilidades prioritárias. Se a gente ficar focando muito no que ele perdeu, nós vamos espantá-lo da escola. É por isso que aqui nesse canal nós repetimos sempre, todo mês certamente tem um vídeo que nós falamos: não baixa plano de aula pronto na internet. Você pode até baixar um plano de aula para olhar a estrutura e adaptar, mas jamais copiar e fazer igualzinho, porque cada sala está diferente. Se já estava antes da pandemia, agora está cada vez mais diferente. Trabalha com projetos, trabalha com planos de aulas semanais. Mesmo que você tenha que preencher o diário online ali, que é diário, mas faça um planejamento mais semanal ou mais mensal, para que você possa acompanhar essas habilidades prioritárias que você percebeu que são necessárias de serem alcançadas para avançar para o próximo ano ou para o próximo ciclo, e ali você vai vendo por dia o que você deu conta, porque é o inverso, porque se a gente fizer um plano de aula que eu tenho que trabalhar para recuperar, nós não vamos conseguir e não vamos conseguir recuperar, e nós vamos espantar o que poderíamos fazer daqui para frente. É muito delicado esse tema, é muito delicado plano de aula hoje, a partir da BNCC, que tem todas aquelas habilidades a alcançar, com a pandemia que fez muito aluno regredir ou não aprendeu. Mas nós temos que ter esse bom senso. Plano de aula sempre foi prerrogativa do professor e continuará sendo, independente da pandemia e principalmente a partir da BNCC. Pensem com muito carinho nesses detalhes sobre o plano de aula. O plano de aula hoje está mais relacionado com o registro daquilo que eu desejo que o aluno aprenda do que necessariamente com a lista de coisas que eu quero ensinar. Eu preciso considerar a centralidade do processo, que é o aluno. Avaliei esse aluno, ou esses alunos, ou esses grupos de alunos, escolhi as estratégias, principalmente através das metodologias ativas mais adequadas para aquele momento, para aquela turma, e vou escrever e desenvolver esse plano de aula mais focado naquilo que avançou do que naquilo que eu não consegui trabalhar por causa dos alunos que não conseguiram alcançar. Vamos preparar esses planos de aula cada vez mais reais e não ideais. O ideal é que o aluno saia de onde ele está e vá. O ideal não é que todos estejam aqui, porque nunca nós estaremos com todos aqui. Nós sempre estaremos com um pouquinho à frente ou um pouquinho atrás do outro. A transição da BNCC, aquelas aprendizagens esperadas para cada ano, vai nos ajudar muito, mas a prerrogativa é sempre sua. Você sabe, professor, o que é melhor para a sua turma naquele momento para chegar nessa transição o melhor possível. Contem sempre com a gente. Aqui nesse canal nós sempre estamos fazendo essas reflexões, não para ensinar, mas para ajudar cada vez mais que você se sinta empoderado por tudo aquilo que você sabe fazer, faz
e muitas vezes nem conta. Mas conta aqui, conta pra gente. Conta aqui nos comentários se os seus planos de aulas já estão adequados à BNCC e se você deseja mais sugestões de como fazer isso. Coloque aqui para nós nos comentários que nós sempre estamos lendo os comentários e preparando os próximos vídeos a partir dos comentários, tá bom? Lembrem-se sempre, gostou do vídeo? Curte e compartilhe com os amigos. E lembre-se de se inscrever para sempre receber as notificações das próximas reflexões aqui nesse canal sobre educação, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!